Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula à distância. O último exercício que eu mandei para vocês foi sobre potenciação. E agora nós vamos entrar na radiciação. Antes de entrar na radiciação, a gente precisa saber um pouquinho da fatoração, certo? E para fatoração, nós precisamos saber o número composto e o número primo, que já foi estudado lá no quinto ano. Então, o número composto são aqueles que apresentam mais de 2 divisores. Por exemplo, o número 10. Ele tem o 1, o 2, o 5 e o 10 de divisores. Então, ele é um número composto. Já o número 2 é um número primo, porque ele só tem 2 divisores, o 1 e o 2, ele mesmo. Então, nós podemos pegar esse número composto e transformar ele em fatores primos, isto é, escrever esse número composto com números primos. Para isso, nós vamos relembrar dos primeiros números primos que a gente tem, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, é um conjunto infinito, depois a gente vai conhecer mais números primos. Todos esses aqui apresentam somente 2 divisores. Lembrando que para esses 3 primeiros aqui a gente tem uma regrinha de divisibilidade que foi estudado lá no quinto ano, que todo número par é divisível por 2, que o número para ser divisível por 3 tem que ser múltiplo de 3, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3, e os de 5 terminado em 0 e 5. Lembrar o seguinte, sempre que eu vou começar a fazer uma fatoração, eu vou colocar o número que eu quero e colocar esse traço, e eu vou fazer uma divisão. Só que nessa divisão só pode entrar números primos, porque eu vou decompor ele em fatores primos. Então, para isso, eu sempre começo por uma ordem crescente, isso é, verifico se o número é por 2, se for, eu divido. Se não for, eu passo por 3, por 5. Por quê? Colocar ele em ordem aqui vai ficar muito mais fácil depois, a hora que a gente estiver fazendo a raiz quadrada dele. Então, vamos a um exemplo. Nós temos aqui o número 60 e nós queremos decompor ele em fatores primos. Só posso usar números primos. Então, esse 60 vai ser divisível por 2, porque ele é par. O quociente disso dá 30. 30 também é um número par. Dividido por 2 vai dar 15. 15 não é um número par, então eu vou passar para o próximo. Eu vou ver se ele é divisível por 3. 5 mais 1 é 6, e 6 é múltiplo de 3. Então, o 15 é divisível por 3. E o quociente vai dar 5. Divisível por 3, 5 não é. Então, ele só pode ser por 5. E aí, eu tenho o quociente 1, é onde para a fatoração. Então, eu consegui escrever o 60 com fatores primos. Isso é, usei o 2 2 vezes, o 3 uma vez e o 5 uma vez. Então, isso aqui é a fatoração, certo? O número 60 escrito em fatores primos. Vamos fazer mais um exemplo? O 200. O 200 é um número par, então ele vai ser divisível por 2. Vai dar 100 no quociente. Dividindo 100 por 2, que é par, vai dar 50. 50 dividido por 2 vai dar 25. E aí ele não pode ser mais divisível por 2. E por 3 também não, porque 5 mais 2 é 7. 7 não é múltiplo de 3. Então, ele é divisível por 5. Que vai dar 5. E 5 por 5 vai dar 1. Então, aqui nós temos o 2 foi usado quantas vezes? 3. O 5 foi usado quantas vezes? 2. Então, aqui eu tenho a fatoração do 200 em números primos. Isso é, o 200 é 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Mais um exemplo para fechar. 150 é par, é dividido por 2. Vai dar 75. 75 não é par, então eu não posso mais dividir por 2, eu vou dividir por 3. Porque 7 mais 5 é 12.
75 dividido por 3 vai dar 25. 25 não é divisível por 3, passa pelo próximo, que é o 5. 25 por 5, 5. E 5 por 5, 1. Então, 150 em fatores primos vai ficar 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Certo? Não é difícil. Isso é fazer uma fatoração. Decompor o número composto, 60, 200, 150, em fatores primos. Lembrar que não posso usar números que não seja primo. Então, por favor, não divida por 4, por 6, por 9. Não pode. Ele não entra nos números primos. Lembra sempre disso. Fatores primos. Certo? Vou mandar um exercício aí, galerinha, para vocês fixarem isso aqui. E depois a gente tira as dúvidas. Tá? Até a próxima aula.